Olá! Estamos aqui mais uma vez nesse projeto que eu estou adorando fazer e hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial. Eu acho que ela foi uma das primeiras a ser convidada, a gente só não conseguiu achar um horário, mas agora sim. Estamos aqui com a Ju. A Ju já foi confundida com minha irmã, mas eu tenho isso no coração, assim, como se ela fosse minha irmã mesmo. Se apresente, Ju. Oi, Fran, obrigada pelo convite, primeiramente. Eu me chamo Juliana, nasci e cresci aqui na cidade de Bauru e me vejo uma pessoa sempre buscando me conhecer mais e entender quem eu sou, assim, qual é a minha missão aqui. Esses dias eu falei isso numa reunião e as pessoas ficaram preocupadíssimas, assim, tipo, como assim uma missão? O que que ela tá pensando, né? Mas na missão mesmo de sentido, assim, de que para que eu acordo diariamente, assim? O que me move para me tornar um ser humano melhor aqui para as pessoas e para mim mesma, né? E aí, no meio disso tudo, eu escolhi ser professora e artista, e tenho tentado, então, junto com essas duas profissões, assim, exercer um pouco desse meu papel, né? Acho que é isso, minha apresentação. A missão, né? É muito engraçado quando você fala de missão e aí a pessoa fala, meu Deus do céu, tipo, missão impossível, né? Parece a pessoa já vai pro filme, né? É, ou Missão. então, assim, será que ela está repensando o quê, assim? Mas a gente tem que repensar todos os dias, né? Se eu não repenso todos os dias e afirmo o que eu estou fazendo, eu não vejo sentido em fazer nada, assim, né? Então, eu posso ficar em casa esperando o dia passar, né? É isso. Ô, Ju, e eu coloquei um pouco dessa questão aí que nós já fomos, nós trabalhávamos no mesmo lugar, na mesma escola, e nós fomos confundidas como irmãs, né? As pessoas perguntavam, vocês são irmãs? E eu acho que é essa conexão, assim, que desde que a gente se conheceu, a gente consegue manter, né, uma conexão diferente. Como que você olha para essa questão da conexão? Como você faz isso pessoalmente e de repente até no seu trabalho, né? Hoje você está com crianças e aí como que você olha isso? Como que você vê a conexão? E a nossa foi muito interessante, né? Porque a gente meio que morava perto e não sabia. E aí uma pessoa me pediu para eu procurar uma terapeuta, uma pessoa que eu estava conversando lá em Botucatu, online. Daí a pessoa falou assim para mim: procura uma terapeuta, assim, que acho que você precisa fazer um reiki assim. Tá. Daí eu fui procurar, lembrei que um dia você tinha falado que fazia. Foi muito interessante isso assim. Porque daí a gente descobriu que era vizinha, né? Logo foi trabalhar junto e depois tudo a sequência, assim. Eu não sei muito bem como eu faço isso, assim, como eu alimento essa conexão, mas eu tenho percebido uma necessidade grande minha, assim, de estar conectado com realmente quem eu acho que faz sentido para minha vida, assim. Eu tenho exercitado bastante isso de eu acho você legal, mas nesse momento parece que aquilo que você pensa, as coisas que você faz não estão muito de acordo com aquilo que eu sinto em mim, assim. Então, acho que tá tudo bem de você ficar por aqui. E aí eu vou tentar, então, vou chamar para conversar, vou tentar estabelecer mesmo conexões como a gente faz. Uhum. Eu sou muito do trabalho, né? Então, na maioria das vezes, eu tento pegar essa pessoa pelo trabalho, assim, então, de fazer alguma coisa junto, ou de me colocar à disposição de alguma coisa que talvez ela venha a precisar. Então, eu sinto que muitas vezes eu faço isso, assim. Agora, com as pessoas que eu percebo que tá muito fora daquilo que eu entendo como sendo coisas legais ou boas para minha vida ou para a vida das outras pessoas, eu tenho mesmo tentado não manter contato, assim, de ser educada e tudo mais, mas não me preocupado muito com isso, né? Agora, existe também um lugar onde, talvez no trabalho, assim, que você precisa fazer um meio de campo ali, né? Porque não dá também para você falar, então, se isso não te agrada, ontem mesmo eu estava numa reunião e aí a pessoa falou uma coisa assim que me tocou profundamente, que a minha vontade era de falar assim, bom,
com essa sua resposta, eu vou pegar minhas coisinhas aqui e vou embora para casa, assim. Juro. Foi muito forte isso. E eu sou muito de fazer careta, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, eu preciso me controlar agora, porque esse sentimento, assim, realmente me pegou de supetão, assim. Então eu preciso dar uma controlada aqui agora. E, e aí eu fiquei no restante do tempo, escutando ela com mais atenção, porque daí eu percebi que, embora aquela fala tenha me pegado, porque na verdade era algo que eu sentia muito forte sobre aquilo, as outras coisas que ela me trouxe estavam todas certas, assim, porque compactuavam, estavam, refletiam um pouco em mim, assim, né? Não da forma negativa como a outra coisa que ela tinha dito. E aí eu percebi que eu comecei a ouvir de novo ela com atenção naquilo que ela tinha para trazer, né? Então, na verdade, eu acho que tinha me machucado, assim, que ela, porque era um ponto muito importante para mim, assim. Mas o restante estava tudo certo. Então, eu acho que tem um pouco disso, assim, em momentos que são importantes de trabalho, alguma coisa assim nesse sentido, de exercitar ouvir a pessoa com atenção para poder realmente estar atenta ao que ela está falando e não só um julgamento daquilo que me fere, que me machuca em algum sentido, né? Uhum. Acho que um pouco por aí. Porque muitas vezes, até feedbacks, né? Quando a gente recebe, muitas vezes a gente evita até a conexão porque o feedback doeu, né? Ai, é meu, ou tipo, eu não quero aceitar isso aí. E aí a gente evita essa conexão, e muitas vezes esse evitar a conexão é por vergonha daquilo. Na verdade, a vergonha está mascarada com um monte de outras coisas. Mas é só vergonha, é vergonha de repente se olhar e ver, nossa, eu fiz isso, ou eu sou assim, ou eu agi assim. E na verdade é um convite, né? Quando a gente passa essa vergonha, é um convite para a gente olhar para algo que precisa ser visto em nós. E às vezes a pessoa está dando para a gente esse presente. E aí a gente não mantém essa conexão, justamente como, não, eu não quero esse presente. Como que é quando você se sente assim, Ju, nesse momento, estou com vergonha, ou passei vergonha, ou nossa, eu não vou fazer isso porque eu vou passar vergonha, mesmo que de uma forma inconsciente. Já se viu assim, né? Em alguns momentos. Ah, já me vi várias vezes, mas eu acho que isso é algo ainda que eu tenho tentado entender, assim, como eu me manifesto. Mas o que eu já percebi, assim, é que eu me fecho. E eu fico tentando encontrar um lugar que seja meio seguro, assim. E a outra coisa que eu percebi é que eu tiro um pouco de sarro, sabe? Fazendo um pouco de piada, assim. E aí não é um lugar que eu gosto muito, porque eu acho que eu sacaneio a outra pessoa e a mim mesma, assim, ao invés de me colocar à disposição daquilo e olhar com mais atenção, eu falo tipo, ai, nossa, e daí eu meio que vou para um lugar de sarcasmo, assim, que eu acho que não é muito legal, né? Porque talvez a pessoa tenha me exposto de um jeito que eu não tenha gostado, e daí minha tendência é muito agir por esse lugar, assim. Eu não fico satisfeita depois, porque aí eu acho que eu me envergonho mais ainda da minha atitude. É, mas eu ainda eu tenho tentado entender assim um pouco mais a respeito disso, principalmente quando as pessoas expõem a gente, né? De repente, numa conversa em grupo, e aí vai para um lugar que eu me sinto envergonhada sobre alguma situação, né? Mas Uhum. eu ainda não sei muito bem assim o que fazer com isso. Mas essas são duas percepções que eu já tive, assim, da piada, de um lugar meio esquisito, assim, e de me fechar, né? Então, de não querer mais aquele tipo de relação, muitas vezes fazer de conta que a pessoa não existe, assim, já me percebi desse jeito também. Eu confesso que eu já visitei esse lugar do sarcasmo muitas vezes e eu me percebi assim, para não me ferir, sabe? Então eu vou trazer essa coisa meio leve, meio alegria, só que disfarçada, né? Porque não é uma alegria. Ela, ela na verdade é um jeito de se defender, né? De se proteger de algo que doeu ali, né? E aí tipo, eu não quero passar vergonha. Mas culturalmente a gente foi ensinado que muitas vezes o passar vergonha educa, né? Então, às vezes o pai fala, agora você vai fazer desse jeito,
para você aprender como é que é. E aí expõe, né? Eu já me vi muitas vezes, né, na minha história enquanto criança e quando adolescente, até quando adulta, exposta a uma situação para que eu aprendesse com essa situação. Tipo, agora você vai passar vergonha para você aprender. E é uma situação que eu acho super negativa, assim, hoje, entendendo esse lugar. Eu falo, eu não vou aprender quando eu passei vergonha, eu vou sacanear, porque eu não quero passar vergonha e eu quero sair dessa situação de alguma forma, me proteger, ou eu vou me fechar e não vou querer aparecer mesmo, né? Porque a gente se coloca numa vulnerabilidade muito grande. E é aí que a gente começa a ficar longe da vulnerabilidade, quando na verdade a gente tinha que estar perto dela, se encorajando para estar vulnerável e realmente mostrar quem a gente enfia a vulnerabilidade na sacola e não quer se mostrar, né? Como que é para você, Ju, estar vulnerável? Como que é essa palavra, vulnerabilidade, na sua vida? Eu tenho aprendido a estar nesse lugar, assim, tenho adorado. Na verdade, eu acho que é isso, assim. Eu sempre cresci sendo uma menina responsável, né? Então, assim, qualquer coisa, a Juliana, não que eu sabia, mas assim, dava conta de entregar aquilo que alguém me pedia, né? E aí eu assumi alguns trabalhos bastante novos, assim, até imatura em alguns sentidos, né? E aí eu percebi que eu exerci muito esse lugar assim, não, eu sei resolver, eu consigo. E aí eu senti isso assim, fisicamente me pesando muito. E aí nesse lugar de me fechar cada vez mais e ter medo das relações, para as pessoas não perceberem as minhas fragilidades, não perceberem o quanto eu muitas vezes não sabia sobre aquilo, né? E teve, acho que esse lado, o outro lado é a questão da busca, assim, né? Então, não sei sobre isso, deixa eu procurar saber sobre isso, assim, que eu acho que é um outro lado que não entra na vulnerabilidade, mas que foi legal. Agora, exercer esse lugar de me sentir vulnerável e falar assim, eu não sei como fazer isso ainda, tem me trazido bastante conforto, mas não um conforto de me deixar Na parada, zona de tipo, conforto, né? não zona de conforto, eu não sei como fazer isso, então alguém vai ver para mim. Porque isso não existe em mim, assim. Eu acho que eu tenho bastante forte isso, de que ainda que eu não saiba como resolver uma situação, ou como, enfim, lidar com aquilo, eu fico com aquela perguntinha, né? Eu acho que daí isso é muito legal de ver assim no meu desenvolvimento, na minha maturidade mais madura agora, né? De ver que então eu não sei sobre aquilo, mas eu fico com aquela pergunta e de alguma forma isso me move a entender como eu faço. Uhum. Como eu resolvo aquela situação. E principalmente de falar assim, acho que eu preciso de uma ajuda de outra pessoa, que eu acho que esse aqui é a grande chave, assim, né? Então, dessa busca de me sentir vulnerável, tem me feito muito esse caminho de procurar outras pessoas para me ajudar a resolver uma questão que até então estava difícil para eu resolver sozinha. E aí eu me sinto muito acolhida, me sinto muito mais fortalecida para fazer qualquer outra coisa que eu quisesse, assim. Uhum. E uma das experiências de me sentir vulnerável é o choro, que é uma coisa que eu não experimentava na minha vida. E é muito interessante, assim, porque eu tenho percebido como as pessoas ficam incomodadas com alguém que chora, causa muito incômodo, e aí eu aviso assim, ó, eu vou chorar um pouquinho, mas tá tudo certo. Porque eu percebo que as pessoas ficam muito incomodadas, assim, com alguém que chora, e tá tudo bem, assim, só tô chorando porque eu tô precisando chorar, assim, para aliviar aquele sentimento, aquela emoção, assim, mas não é nada ruim, né? E, e às vezes eu já me peguei avisando, assim, ó, eu vou chorar um pouquinho. E foi bem engraçado isso, assim. Mas nesse lugar mesmo de experimentar como é sentir essa vulnerabilidade, assim, de me sentir. E até das pessoas olharem e falarem assim, ó, eu preciso dar uma ajuda ali também, né? Porque eu sei, assim, que eu sempre estive nesse lugar de tá tudo certo, tá tudo bem, assim, e as pessoas não conseguirem entrar, né? Eu não permiti que as pessoas me olhassem como alguém que estava precisando de ajuda, assim, né? Então, Uhum. tem sido uma experiência bem interessante. Ah, muito bom. É muito legal essa coisa que você trouxe do chorar, né?
Porque o chorar, ele atinge as outras pessoas de maneiras diferentes, né? Você, então, está se mostrando ali, eu vou dar uma choradinha, porque, assim, faz parte do que eu tenho para trazer nesse momento, né? Não é nada, às vezes não é nada grave, assim, tipo, não estou chorando porque tá sofrido, estou chorando porque eu estou vendo isso, porque eu estou sentindo isso, porque isso está vindo mesmo. E aí, o choro faz parte do cenário ali. E as pessoas ficam nesse desespero, né? E eu vejo que muitas vezes ou a pessoa se revolta porque ela não quer que você chore, ela acha que você é fraca, ou a pessoa não sabe como te acolher, e fala, não, tipo, não chora, porque depois eu não vou saber o que fazer, e aí também tem aquele que fala, não chora porque vai que eu choro junto, então eu não gosto de chorar, por que essa pessoa tá chorando? Será que eu falei alguma coisa? Então, eu acho que tem, assim, inúmeras possibilidades do chorar, mas como quando você chora, igual você trouxe na sua fala, quanto isso é grande também para você, o quanto você se vê e o quanto você se deixa ser autêntica nisso. É assim, a Juliana é assim. A Juliana que lá atrás era super responsável e conseguia tudo, agora ela chora também. Então, é muito legal ver esse lugar, você falando disso, porque eu olho para isso e eu enxergo uma Juliana autêntica. Eu chorei. Tipo, e quando você fala assim, eu vou dar uma choradinha, tá tudo bem, né? Quando você avisa a pessoa, você meio tá avisando a pessoa de quem ela é. Você se vê, Ju, assim, autêntica nesses momentos que você tem choro, ou até naquele momento que você trouxe, assim, até quando você está sendo sarcástica, né, para se proteger, sei lá, como é que você usa isso? Como você olha para a autenticidade na sua vida? Eu me acho muito autêntica, assim, muito. Mas é interessante isso, porque ao mesmo tempo eu me acho. Parece que eu repito o que as pessoas falam. Assim, em alguns momentos eu me pego fazendo isso porque eu achei aquilo muito legal e daí eu meio que uso aquilo de novo, assim, né? Mas eu me sinto uma pessoa muito autêntica no sentido de estar nesse processo de estar sempre olhando para quem eu sou, assim. Daí toda vez que eu olho mais para mim, olho mais para quem a Juliana é, das coisas que a Juliana gosta, eu me coloco nesse lugar de me sentir mais verdadeira comigo mesmo, me tornando cada vez mais autêntica nesse sentido, né? E aí é muito interessante que as pessoas muitas vezes se surpreendem, assim. Minha mãe, por exemplo, você fala assim, nossa, às vezes eu fico. Ela me conhece há quantos anos, né? 37 anos. E aí, assim, às vezes eu me surpreendo com você, assim, ou alguma coisa que eu falo, sei lá, alguma coisa que eu faço. E acho interessante isso, assim, porque geralmente a gente. Não que eu não seja uma pessoa que. Eu acho que eu tenho um padrão, assim, bem estabelecido da maneira de me comportar. Não sou alguém que cada dia parece de um jeito, assim. Eu não faço. Mas eu acho que é nisso que é mais da autenticidade que tá ligado a quem eu sou mesmo, sabe? Daquilo que é mais. Não sei se a palavra correta seria interno, assim, mas mais meu mesmo, né? De mais presença minha, assim. E, e aí eu percebo que muitas vezes eu surpreendo as pessoas, assim, nesse sentido de me sentir autêntica, né? Mas eu penso que é muito nessa relação, assim, de fazer realmente aquilo que faz sentido para mim. E aí eu acho que a autenticidade vem nesse sentido, né? Porque talvez alguma coisa que eu gostasse muito ou acreditasse muito há 2, 3 anos atrás, hoje não ressoa mais em mim da mesma forma. Então, se eu tenho um pensamento diferente agora, isso muitas vezes assusta, né? Assim, as pessoas. Né? Mas eu não me incomodo muito com isso. Não é algo que me. Quando as pessoas se estranham, assim, né? Não é algo que me incomoda nos outros, nessas relações. É. Quando você traz isso, né, Ju? Isso é muito meu, isso está aqui muito dentro, né? Eu não sei onde você vê, mas eu olho e vejo gente olhando para essa coisa mais anímica mesmo, né? Esse movimento anímico que tem dentro da gente. Quando a gente começa a explorar esse lugar, e aí também eu chamo, e aí algumas pessoas entendem assim, outras não. Não tem a ver com religiosidade, mas é o lugar anímico e espiritual, é a hora que você se conecta com aquilo que é espiritual, com aquilo que eu falo que o espiritual que é maior. E aí, quando eu falo com o que é maior, eu chamo de Deus. Cada um escolhe aquilo
que gosta, né? Ou que se sente bem de falar. Mas eu falo que é esse momento que, quando a gente se olha para com esse olhar anímico para dentro de nós, e você encontra esse lugar espiritualizado, que você fala, tá bom, eu colocar isso no mundo. Tudo bem eu colocar isso no mundo. Embora isso não fosse parecido com o que eu venho trazendo nessa jornada, mas agora é um momento que eu entrei em contato com esse lugar espiritualizado, com esse anímico que está aqui, que mora aqui dentro de mim, né? Que é um dos corpos que estão aqui dentro de mim. Eu consigo colocar ele de uma forma tranquila para fora, com essa coragem de ser autêntico e mesmo sendo vulnerável e tudo mais, mas com essa coragem de colocar isso que eu sou. E eu percebo que quando você tem essa coragem, fica leve, pelo menos para mim. Quando eu olho e visito esse lugar, eu estou mais espiritualizada, esse corpo anímico, e aí que eu pego o que eu encontrei ali e decido compartilhar, eu me fico em paz, porque é uma autenticidade, parece que pura, assim, né? E aí isso me dá mais coragem. Não sei como você vê esse lugar de coragem de se expor também. Não sei muito bem sobre isso, assim, para te falar, né? Mas o que eu sinto, eu acho que muito desse processo, assim, que eu falei lá no começo, né? De sou professora e artista, eu sempre me vi muito artista desde criança, né? Embora eu tenha tentado não negar isso, mas não dar muita vazão para isso, assim, da questão de ser artista, né? E o que eu percebo é que toda vez que eu me conecto mais com isso, né, com esse meu lado, se eu posso dizer assim, né, com essa minha essência de ser artista, eu me coloco nesse lugar onde eu me sinto mais autêntica, mas também mais vulnerável e é onde eu me sinto mais religada com isso que talvez seja espiritual, né? Então, é como se realmente nesse momento onde eu faço alguma coisa, e nem precisa ser uma coisa linda, maravilhosa, é onde eu me sinto mais presente. E por me sentir mais presente, me sinto mais ligada a esse mundo espiritual. Então, acho que tem um pouco disso, assim. Mas eu confesso que para mim é um pouco difícil. Não é sempre. E eu acho que eu nem percebia isso muito bem. E aí, a partir de algumas conversas e algumas coisas que foram acontecendo, que eu fui me tocando mesmo como era esse processo, né? Tinha uma outra coisa que eu percebia muito, por exemplo, na escola que eu trabalho, então as festas cristãs estão muito envolvidas ali, que toda vez que eu fazia alguma coisa para os meus alunos, por exemplo, na Páscoa, que eu gostava de fazer algum presente para eles, alguma coisa assim, que simbolizava aquele momento, então esse ato de fazer alguma coisa para o outro a respeito daquilo me trazia essa conexão, né? Porque me trazia esse pensamento e esse sentimento sobre aquela festa, então, como a Páscoa que eu estava dizendo, né? Então, era uma outra forma que eu percebia, assim, que eu acho que essa era até uma que eu já percebia com mais frequência, assim, mas muito mais ligada ao trabalho manual, nesse sentido. Não é isso que é tanto mais artístico, assim. Mas era uma forma que eu percebia dessa conexão, né, minha com o mundo, com essa realidade mais espiritualizada, assim, alguma coisa nesse sentido. Bom, eu vou puxar uma sardinha aqui para o seu lado, porque quando ela fala que ela é artista, modestamente, não tem nada disso, porque assim, eu não posso acreditar que uma pessoa que não está conectada espiritualmente faz umas lousas como você faz. Uns desenhos que muitas vezes a gente olha os desenhos da Juna Lousa assim, e se fala, como que a pessoa fez isso? Tipo, é uma pintura, e aí é como se você se. Eu lembro de olhar muitos desenhos de lousa que você fazia assim, e parece que é um convite, assim, como se fosse desenho animado, que você pula no lugar, assim. Então, eu olho para aquilo e falo, gente, a pessoa, ela tem muito ali dentro dela, porque ela consegue colocar isso aqui para fora. Quem consegue colocar isso aqui para fora desse jeito? E meio que puxa a gente para esse lugar, meu Deus do céu, não tem como não estar nesse lugar
espiritualizado, assim. E é muito interessante isso do desenho de lousa em específico, né? Porque, veja só, a gente faz uma imagem que está realmente dentro da gente, e aí tenta fazer uma conexão daquilo com a matéria em si, que os alunos vão aprender alguma coisa, mas aí você tenta pegar do mundo físico, então, alguma coisa que remete àquilo que é mais espiritual, ou então mais ligado ao sentir, assim, à alma mesmo. E aí você tenta reproduzir aquilo. E aí, realmente, assim, você só consegue reproduzir de uma forma que quando você olha é agradável aos olhos, mas mais que agradável aos olhos, preenche o coração, se a gente pode dizer assim, Sim, com certeza. se realmente aquela imagem estava presente dentro da gente, né? E daí na arte a gente pode falar assim que então a gente precisa ver coisas bonitas, precisa aprender a observar. Porque se eu não observo como é um ipê amarelo, igual eu fiz um desenho de um ipê amarelo, eu vou fazer um tronco de uma jabuticabeira, de uma goiabeira, de qualquer outra árvore que esteja em algum lugar dentro de mim, assim. Então, estar conectado, por exemplo, com a natureza, nesse sentido de, então eu preciso, mesmo que seja através de uma foto, olhar muito como é que esse ipê brotou da terra, como é que as flores se comportam, como é os galhos, como são as cores que essa árvore tem. Se eu não faço esse trabalho de observação prévio, na hora que eu chego para desenhar, eu vou desenhar qualquer árvore, não aquela do IP. E aí eu acho que esse sentido que você traz, assim, da vontade de eu entrar nesse desenho, é justamente por isso, porque através daquele desenho, aquela imagem, ela é muito verdadeira. Então, por ela ser muito verdadeira, te convida, por que não em todos os desenhos de lousa? Por que não em todos os trabalhos artísticos, né? Porque alguns, então, tocam a gente desse sentido. E Uhum. aí, pensando ainda no desenho de lousa, acontece uma coisa que é muito interessante, que é o apagar, né? Isso é construído, Eu ia sofrer muito. Se eu né? fosse uma desenho, eu não consigo apagar uma lousa a sua. Não me peça, porque eu não sou Eu capaz. tiro foto, eu fico ali curtindo aquilo um pouco, e todos os dias eu olho para ela, né? E não me incomoda o fato de apagar. Mas alguns, confesso que esse ano alguns me incomodaram, assim, putz, esse talvez eu quisesse ter feito num papel para. Mas o que eu acho que é mais interessante do desenho de lousa, ainda tá falando com um amigo sobre isso ontem, é que ele é tão efêmero que você faz, ele fica ali o rastro de uma poeira, porque o giz não é nada mais do nada menos que um pó, então uma poeira que em contato de dois materiais com o ar e a força que a gente impregna, ela fica marcada, e aí depois isso se torna poeira de novo, e vai para o mundo, assim, isso desmaterializa, se a gente pode usar essa palavra assim, né? Mas isso fica, isso teve um registro interno ali, então como se nesse sentido um pouquinho daquilo que vivia dentro de mim estivesse então agora, por exemplo, com os meus alunos que ficaram vendo aquela imagem 20, 30 dias assim, né? Então, aí vai até para um lugar assim, tipo, eu preciso ser muito responsável daquele meu desenho, né? Daquela imagem que eu estou colocando ali, porque é para aquilo que todos os dias as crianças, então, estão olhando, né? Mas isso de apagar, né? De ser poeira e se tornar poeira de novo, assim. E acaba. É triste, mas acaba. E eu fico imaginando que, assim, você colocou aquela intenção ali na lousa, né? E ainda que você queira reproduzir de novo isso num papel, não vai ter tudo aquilo, né? Não Você já sei. tentou alguma vez? Tipo, eu vou reproduzir esse desenho. Eu nunca tentei, acredita? Porque para mim, eu acho que isso é uma das características que são minhas, assim, porque eu tinha alguns colegas, assim, na escola, que, por exemplo, gostavam muito de guardar. E daí faziam num papel preto e colavam esse papel preto na lousa. Ah, E entendi. uma questão de organização também, porque muitas vezes eu não conseguia ir lá na escola fazer, enfim, tinha isso. Mas, na verdade, quando eu olho para essa situação, era de se precisava guardar aquele desenho com ela. E eu não tenho isso, eu acho que eu tenho um grande desapego.
Tanto que eu faço muitas vezes trabalho, dou para as pessoas. Assim, se alguém me perguntar, cadê um desenho seu? Eu tenho algumas fotos. Não tenho, eu não consigo, não sei, ainda não entendo muito bem o porquê disso, assim, mas os registros eles vão e eu entrego, assim, só vai. E aí eu faço, muita motivação, acho bonito, fico satisfeita, mas isso apaga, isso vai embora, não fica comigo, né? Então, tem algumas coisas aí, talvez que eu precisasse olhar com mais atenção sobre isso, assim, mas eu fico satisfeita com esse movimento de ir embora. Não é algo que me toca assim com alguma dor, alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu preciso experimentar isso de repente de fazer o desenho que eu fiz lá na lousa num papel. Até com outro material também, né? Porque esse é outro ponto importante, assim, os tipos de materiais também levam a gente para lugares e desenhos diferentes. Sim. Mas também penso, Ju, que é isso, né? E aí, quando você trouxe lá a questão missão, né, no começo, talvez seja esse, né? E talvez seja essa a missão, de você deixar que isso vá mesmo, né? De ter essa coragem de deixar isso para o mundo. Né? Então, a missão é deixar isso para o mundo, porque realmente ele volta a ser essa poeira de novo. Mas essa poeira, ela impregnou um pouquinho em cada pessoa que viu, que teve vontade de pular dentro do desenho, como eu muitas vezes. Então, talvez seja essa a missão do desenho. E talvez não seja ele estar ali, né, objetificado mesmo, porque é esse lugar. E aí, puxando já esse pano aí de objetificação, muitas vezes você torna uma arte sua um objeto. Sim. E como que é para você fazer isso e tornar um objeto? Expressa aquilo que tem dentro de você como um objeto, mas muitas vezes a gente se vê assim na vida, né? A pessoa objetifica a gente. E assim, claro que o que está aqui dentro, muitas vezes a gente consegue expressar dessa forma linda e maravilhosa, como você. Eu não sou capaz de desenhar bonequinho de palito, assim, né? Eu lembro que meus pacientes, quando eu trabalhava mais com criança, e até as minhas filhas, elas falam, meu Deus, o que você tentou fazer aí? E aí eu falava assim, sei lá, fiz um avião. E aí os pacientes falavam, tia, isso não é um avião, é qualquer coisa menos um avião. Então, mas tudo bem. A gente estava tentando trazer o objeto que a gente queria ali. Mas como que é para você assim? Pensar que você é capaz de fazer isso de uma forma tão grande, né? E tão maravilhosa, objetificar aquilo que está dentro de você. Isso sendo algo bom, mas ao mesmo tempo existe esse lado de quando a gente é objetificado e colocado de um lado para o outro, sendo um objeto. Como que você vê essas duas nuances aí? Na verdade, eu acho que eu me sinto muito assim, né? Eu acho que eu sou uma pessoa muito prestativa. Então, eu tenho muito isso, assim, de ajudar as pessoas, de querer fazer as coisas. E ontem mesmo eu me vi várias vezes, assim, nesse lugar e eu falei: olha, isso vive muito forte mesmo. Porque acho que, como eu tô muito atenta às minhas atitudes, às minhas emoções, assim, então eu vou muito para esse lugar de olhar, assim, meio de fora para ver como que foi, né? Como que eu fiz Uhum. aquilo? Mas não num sentido de punição, de cobrança, não. Mesmo para observar o que está acontecendo, assim. E ontem aconteceram várias vezes, assim, coisas muito simples, mas que eu me percebi totalmente a serviço de, assim, né? E aí, eu acho que, não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas acho que vai muito para esse lugar, assim, do objeto, da objetificação, é isso mesmo? Uhum. É. Esse lugar mesmo. E, e aí, por eu exercer muito esse lugar de estar a serviço, assim, de me dispor às pessoas, eu me vi sempre fazendo isso e não me incomodando, porque eu acho que eu não tinha consciência disso. Mas em alguns momentos eu precisei e aí eu não tive. Uhum. Acho que tem um pouco desse lá. Eu não sei se era muito consciente isso meu, assim, de fazer esperando que as pessoas fizessem por mim, porque eu nunca me senti dessa forma. Mas talvez fosse, não sei. Mas eu acho que quando eu precisei, aí eu não tive. E aí foi interessante, porque eu comecei a me ligar mais nisso, assim, tipo,
ah, então eu parei para fazer tal coisa por você, assim, o mínimo que eu precisei, você não pôde dar uma paradinha, assim, para me atender naquilo, né? Então, nesse sentido, acho que a pessoa fez um grande favor, assim. Na verdade, ela me deu realmente, assim, o que eu precisava, que era esse lugar de tipo, ó, presta atenção que você muitas vezes ultrapassa aquilo que poderia ser bom em função daquilo que a pessoa está precisando, porque você Uhum, é muito legal e tem isso e pode oferecer. E mas você podia dar uma segurada, tipo, você pode fazer isso, mas não precisa ser, você não precisa interromper alguma coisa que você está fazendo para atender o que a pessoa está precisando naquele momento, né? Ela pode esperar também. Porque eu me senti nesse lugar, tipo, espera um pouquinho, que aí eu já converso com você, mas eu precisava naquela hora, eu não precisava depois, uhum, sabe? Mas eu entendi, assim, que o que ela me ofereceu, na verdade, foi o melhor que ela podia me dar, no sentido de falar, Juliana, olha como você faz isso, assim, você interrompe qualquer coisa para poder ajudar. Então, assim, foi para mim um enorme presente. Eu, na verdade, ao invés de ficar chateada com a pessoa, eu fiquei ainda mais feliz com ela, no sentido de que ela deu realmente para mim o que eu precisava naquele sentido, né? uhum. Eu acho que muito por aí, mas eu não sei muito bem se era isso assim que você Sim, tinha sim, como. é muito bonito assim ver você fazendo essas transformações, sabe? Eu admiro muito. Você conseguir olhar para isso e entender que muitas vezes era um movimento seu, que você poderia ficar chateado, né? Se sentir nesse lugar objetificado, mas na verdade você se sente agradecido de conseguir olhar o seu movimento, né? E muitas vezes é isso, as pessoas estão na nossa frente espelhando mesmo aquilo que a gente quer. E vai da gente reconhecer que aquilo é mais nosso que dela, na verdade, que aquilo ela está espelhando, está sendo luz para aquilo que a gente precisa. E muitas vezes a gente olha para isso e não é de um jeito perfeito, né? É imperfeito. Muitas vezes a imagem que a gente está refletindo para o outro, iluminando, né? Para o outro refletir para que a gente consegue ver, que é a nossa imagem, ela não é uma imagem perfeita. E a gente fica muitas vezes em busca desse perfeccionismo, desse tem que ser perfeito, tem que ser muito lindo, tem que ser. E às vezes a imagem que está ali não é. Então, quando a gente bate de frente com o perfeccionismo, com a cobrança de fazer algo ser perfeito, às vezes a gente se espanta. Como que é a Juliana olhando para essa questão do perfeccionismo? As pessoas dizem que eu sou perfeccionista, mas eu não me enxergo perfeccionista. Não ponto. Eu não enxergo porque talvez a imagem que eu tenho de um perfeccionismo não atua em mim, assim, eu não Uhum. sinto reverberando em mim. Eu gosto das coisas bem feitas, gosto do compromisso, então, se alguém me deu uma tarefa, eu gosto de cumprir aquilo, mas muito mais ligada à responsabilidade do que de fazer aquilo perfeito, assim. Porque eu particularmente não me sinto uma pessoa perfeccionista, assim. Então, eu deixo o desenho inacabado, eu deixo as coisas por terminar, eu deixo para fazer depois, não vou até o fim daquilo que eu preciso, assim, com extremo esmero, sabe? E eu não me incomodo com isso, então tenho as coisas bagunçadas. Talvez seja um pouco da visão de perfeccionismo que eu tenho, que então parece que não me atinge, mas quando as pessoas me olham, talvez elas me entendam perfeccionista, assim, né? Mas é interessante porque eu me incomodo quando eu vejo pessoas perfeccionistas. Então, que tem que terminar tudo, que tem que guardar tudo, que tem que deixar. Se eu tirei aquilo da caixa, eu preciso devolver realmente aquilo para aquela caixa. Sabe essas coisas assim, muito formatadinhas, assim. Eu não gosto de. Perfeito. Me incomoda muito, assim, porque eu acho que eu não tenho isso. Talvez eu não sei, mas por que que muitas vezes as pessoas falam para mim dessa questão do perfeccionismo, assim, mas eu particularmente não me vejo nesse lugar, né?
Mas acho que talvez seja muito por conta dessas referências mesmo, daquilo que eu entenda como perfeccionismo e não entenda como sendo, né? E até por essa questão, acho que é artística mesmo que você traz, né, Ju? Porque eu, Sim, por exemplo, que não sou uma esmera desenhista, na verdade, não consigo desenhar nada. E aí eu vejo um trabalho seu super bem desenhado, eu falo, nossa, né? É muito. E na verdade, não é. você se comparando e se vendo, você fala, puta, não é. Eu Não só é, coloquei. por exemplo, ó, eu fiz dois desenhos ontem, né? Usando essa situação do desenho, que tá muito fresco aqui. Eu fiz dois desenhos. Um desenho eu fiz em 1 hora, assim, e foi muito fácil para eu fazer ali. Eu talvez faria outras coisas. Eu fiz um negócio que eu não gostei muito. Aí a outra pessoa chegou, duas moças assim, e falaram assim: não, mas ficou bonito, nossa, que lindo que ficou. Pronto, para mim já deu, assim. Poderia ter voltado e feito, eram uns livros empilhados, assim. Poderia ter feito, sei lá, uma lombadinha mais bonita, mais bem acabada, ter terminado melhor as pontinhas. Mas isso não me incomoda em nada no desenho. Mas talvez outra pessoa que olhe para aquilo vai falar: olha, quanto detalhe, quanta coisinha que aconteceu. Mas pela referência que ela tem, porque para mim ficou quase inacabado, assim, o que poderia ainda acrescentar ali naquele desenho, sabe? Então, talvez porque a minha visão do perfeccionismo não seja a mesma que de muitas pessoas, e eu faço muitas coisas erradas, assim, por exemplo, eu sou muito ruim com tabela, preenchimento de coisas. Então, na minha vida lá de professora, final de semestre tinha que preencher a caderneta das crianças. Nossa, muita bagunça, muita coisa errada. Da secretária ligar e falar assim: Juliana, olha lá de novo. Aí daqui a pouquinho, Juliana, assim, 2, 3 dias isso ainda acontecendo, sabe? Porque eu não dou conta, assim. Eu acho que já tá bom, já terminei, eu não preciso acrescentar mais coisa, né? Sim, é muito legal quando a gente se vê assim também. E aí, Ju, pensando nessa coisa do, embora esteja inacabado, mas você trouxe essa satisfação, né? Ah, eu fiz o desenho e aí eu achei que estava bom também. Não se olhar perfeccionista, mas também admirar algo bom que você faça. Para mim já estava bom, igual a mesma caderneta. Nossa, tipo, para que tanto isso? Já tá bom, isso aí já tem a informação aí que você precisa, né? Não precisa de tantos detalhes depois, e até o que você vai fazer com tantos detalhes depois. Tem isso também. Mas eu, Mas eu muitas sei que vezes. tem gente que, por exemplo, que faz assim na agulha, né? Na linha aquilo assim. Eu não dou. Uhum. Essa coisa do perfeccionismo é algo que eu trabalho muito em mim, assim, porque realmente, como você disse um pouquinho antes, como a gente serve muito, eu também me vejo nesse lugar do servir muito. Você quer servir com maestria, mas é muito diferente daquilo que você está fazendo muito bom e de como a pessoa está recebendo aquilo, porque você é uma pessoa e está entregando algo, e a outra é outra pessoa e está recebendo. Então, Sim. esse conflito pode acontecer. Mas quando a gente tem essa sensação de que fez algo muito bom, assim, nossa, isso aqui foi maravilhoso, eu fiz isso muito bem, eu consegui cumprir isso muito bem, ou eu ajudei muito bem, eu fiz algo lindo, e aí chega a hora de você admirar, se admirar aquilo, uma alegria. E aí as coisas, você está naquela alegria e está vivendo aquilo. Ah, isso deu muito certo, eu ajudei ali, foi muito bom, eu fiz um desenho lá e foi ótimo. E aí, de repente, você fala, eita, mas tipo, tá dando muito certo. Ou foi muito fácil. Não, não é possível, alguma coisa ruim vai acontecer. Não, não, deu muito certo isso aqui, alguma coisa de muito errado tá acontecendo ou vai acontecer. Esse mau presságio que às vezes a gente tem na alegria de poder curtir algo bom que a gente fez. Então, ao invés de aproveitar essa alegria, essa coisa boa, a alegria vem como um sinal de que alguma coisa está muito errado. Né? Muitas vezes o perfeccionismo traz isso, mas às vezes sem o perfeccionismo também essa alegria, trazendo esse mau presságio, ela é presente na nossa vida. Isso é presente em você? Você já se viu assim? Como que é? Eu sou muito assim. Esse mau presságio vive aqui, ó, cantando em mim o tempo todo, assim.
de me colocar em apuro mesmo, sabe? De falar assim, ó, fica atenta que alguma coisa vai acontecer, assim, não é possível que você tá dando conta de fazer isso, assim, que você fez e as pessoas gostaram, que você ficou satisfeita e que isso fluiu. Eu fiz um trabalho, isso de ser artista, assim, né? Eu acho que vai muito nesse lugar, eu acho que é um lugar bem interessante a conversa, assim, porque eu sempre me via assim, mas eu fiz sempre muito trabalho manual, então muita reprodução daquela mesma peça. E hoje é uma coisa que eu não gosto mais de fazer. Não Uhum. gosto. Então eu gosto de elaborar um molde, gosto de. Minha mãe precisa muito disso, assim. Gosto de elaborar um molde, eu gosto de ter uma ideia, mas eu não gosto de ficar reproduzindo aquilo, como eu fiz muitas vezes. E aí eu fiz, então eu me coloquei à disposição, assim, e dei um curso de desenho de lousa. Coisa que eu nunca tinha feito. E ainda mais Uhum. para adultos, porque eu me coloco muito mais num lugar confortável quando são crianças, mas com adultos não. E aí, com professoras, né? Então me coloquei nesse lugar realmente assim, tipo, tenho tenho domínio para falar sobre isso, Uhum. mas as outras pessoas também fazem isso. Então eu preciso entender como funciona para mim. E aí, parecia que as coisas vinham com tanta fluidez, e a ideia vinha, e aí a hora que as pessoas estavam lá fazendo, eu conseguia arrumar com tanta facilidade aquilo que elas estavam fazendo, que quando eu terminava, eu ficava falando assim: será que eu fiz certo mesmo? Será que eu dei uma boa aula? Porque as coisas aconteceram. Mas eu parece que eu nem me preparei tanto para fazer aquilo. Como que você conseguiu fazer? De onde você tirou aquela ideia que você teve na hora, assim? E aí eu me colocava nesse lugar, tipo, de muito, muito ruim, assim, né? Porque eu fiz isso vários anos. Eu Uhum. experimentei isso de diversas formas. Então, naquele momento, eu tinha conhecimento, vivia dentro de mim aquela sabedoria ali para eu poder fazer a orientação. E quando eu não sabia, eu falei, vamos dar uma olhada aqui no livro, então, para ver como que esse desenho fica, né? Como que essa imagem se encontra junto com a outra, né? Então, na verdade, é uma coisa que existe muito forte em mim e que acontece com muita frequência, e eu tenho tentado entender sempre quando ela tá começando a vir aparecer assim, o passarinho tá chegando aqui e fala assim: vai embora, voa daqui que eu não te quero perto de mim, assim. Mas isso tá muito ligado ao ansioso, né? E eu me considero uma pessoa ansiosa, assim. Uma vez eu vi uma reportagem, a moça falando assim que as pessoas ficavam admiradas na perspicácia dela prever as coisas que iam acontecer. Então ela ia estava organizando alguma coisa no trabalho dela, e aí quando as pessoas falavam, mas e se tal coisa? Ela disse, então, eu anotei aqui, e isso poderia ser de tal jeito, tal jeito, tal jeito. Então ela já tinha estratégias para as coisas A, B, C, D e E que fossem dar erradas. E aí ela se deparou com aquilo e falou assim, mas na verdade, não é que eu estava antecipando, não era Algo antecipando, que pudesse dar ela errado. usou assim, não é que eu tinha uma estratégia para, a minha ansiedade gritava tanto que eu me colocava em todas as situações de dificuldade e aí eu me preparava para aquilo. Então, na Uhum. verdade, o que as pessoas estavam elogiando era um grande problema que eu estava apresentando de ansiedade, assim. Então, eu me via em todas as situações de perigo ou de coisas que iam dar errada, e aí eu criava estratégia para cada uma. Então, quando alguém me perguntava sobre aquilo, eu tinha uma resposta. Mas era uma resposta de um lugar que eu fui antecipadamente, que eu sofri para ter aquilo. Então, foi muito interessante quando eu ouvi isso, porque eu me percebi muito assim. Então, de prever coisas, de saber respostas, algumas coisas assim, nesse sentido de que, na verdade, eu tinha me colocado num lugar muito ruim, de mau presságio, de que as coisas iam dar erradas, e por isso eu sabia uma resposta. Mas não é por Uhum. uma resposta que vivia em mim, assim, até vivia agora, mas porque eu tinha passado por um sofrimento que não precisava, Enorme. enorme. É. Então, esse mau presságio aí eu tenho.
tentado viver bem com ele. E Eu tentado acho que entender é quando ele aparece para mandar ele embora. eu acho que a gente olhar que ele está ali, né? Saber que ele está ali e a gente saber que momentos realmente ele está avisando de algo para a gente ficar preparado. Sim. E realmente a gente consegue fazer isso quando a gente acolhe, né? E que momentos a gente tá, ele só tá ali e fala, tá bom, eu sei que você tá ali, mas agora eu tô muito feliz porque deu certo, né? Porque realmente eu fiz esse curso bem, eu dei essa aula bem, eu entreguei aquilo que eu precisava e tá tudo certo. Você pode ficar aqui junto comigo, inclusive comemorar, vai? Mas eu acho que a gente não só espantar, mas reconhecer a presença e falar assim, eu sei que você está aqui também para me ajudar, né? E acho que é esse lugar. Que bom. Que Ele também é delícia, importante, né? sim, que delícia esse papo com você e simplesmente essa coragem de estar aqui comigo, assim, sou muito grata, vulnerável mostrando a Ju. Só é a Ju, não Só. importa o que é, mas esse só ele é desse tamanho, né? O quanto tem grandeza aí dentro de você. E saiba que assim, a minha admiração é enorme pela pessoa, pela professora, pela amiga, pela irmã disfarçada, que a gente É verdade. te vejo, te admiro muito e sou muito grata por você ter topado embarcar nessa jornada aí e que ela acaba sendo meio que uma missão mesmo, né? De nos colocar no mundo sendo essas pessoas que somos e o quanto a gente está entregando esse presente aí. Muito, muito obrigada. É muito importante a gente falar sobre essas coisas todas, a gente se colocar assim vulnerável, né? Porque quem vai ouvir vai olhar para aquilo e vai incomodar, né? Sim. E o incômodo ele é sempre positivo no sentido de se incomodou, causou alguma coisa ali. Se o que que a pessoa vai fazer com aquilo, eu já não sei, assim. Mas causa, né? Igual esse dia da moça dando o exemplo da ansiedade me serviu tanto. Então a gente se mostrar para as pessoas muito vulneráveis assim nas nossas fragilidades todas, nas nossas competências também, Sim. é sempre muito importante. Então eu agradeço muito a sua disposição em colocar isso no mundo também e de me convidar para fazer isso. Porque quando eu falo, também me escuto e aí eu olho para tudo aquilo também que está acontecendo em mim, né? Com certeza. É uma disposição de todos nós, né? De se ver enquanto a gente está aqui e conseguir também levar esse olhar, né? Aquilo que eu vejo e aquilo que a gente pode, com outras lentes, mostrar para as pessoas também. Sem dúvida. Que bom. Ju, um beijo, Um beijo. gratidão mais uma vez, que Até a possamos próxima. aí ter muitos, muitos mais encontros. Super top. Um beijo. Tchau, tchau.